Olá, sejam bem-vindas a esta live, ao projeto 3K. Eu sou a Idones Froza, eu sou especialista em lasanhas italianas, onde eu faço uns 15 tipos de lasanhas italianas, né? Eu desenvolvo 15 tipos e assim, eu também, então, hoje eu ajudo mulheres a fazer e vender lasanhas italianas e podendo chegar a uma renda de R$3.000 ou mais aí da cozinha da sua casa com as lasanhas italianas. Então, eu já trabalho há mais de 2 anos com lasanhas, eu sobrevivo de lasanhas, faço minha renda com elas, né? E hoje eu quero minha missão é ajudar as mulheres, então, também fazer renda com lasanhas italianas aí da cozinha da sua casa. Eu vim fazer uma live um pouco rápida para falar sobre... hoje eu vim falar então para vocês, o tema é sobre o armazenamento das lasanhas italianas. Falar do quanto que é importantíssimo o armazenamento. Qual o momento certo para fazer esse armazenamento, né? Onde fazer, quais os tipos que existem, né? Qual o momento certo, tipo, de começar e até o momento certo de descongelar. Tá, então eu vou falar hoje para vocês o que é isso, para que serve, né? Então, a gente sabe, né, que então, como as lasanhas italianas, elas são feitas, né? São lasanhas italianas, são lasanhas feitas, são caseiras, né? Com temperos naturais, né? Não uso nada de produtos industrializados para fazer as lasanhas, desde o tempero até a massa caseira, tá? Claro, não quer dizer que a gente não usa outras massas, mas a intuição da lasanha italiana da Nona é ser uma massa caseira, né? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é sobre o armazenamento, então, hoje, para que serve? Bom, no momento que você faz a lasanha, né, essa lasanha, ela deve ser resfriada, deixar chegar numa temperatura ambiente, tá? Depois que ela chegou nessa temperatura ambiente, ela deve ser levada para geladeira, né? Deixar na geladeira 24 horas na parte de baixo e depois de 24 horas você fecha, coloca a tampinha nela e coloca no congelador, tá? E para que serve toda essa etapa? Tá, vamos começar do princípio. Primeiro lugar, quando você vai fazer as lasanhas italianas, você tem que ter em mente de quantas que você vai fazer, tá? Tô fazendo aqui da minha cozinha e tá bem calor aqui. Quantas que você vai fazer, tá? Então, assim, na sua mente, digamos que você vai fazer, se projetou fazer 10 lasanhas para começar, tá? Comprou os produtos, começou a fazer, aí o que você tem que fazer? Olhar na sua geladeira, organizar a sua geladeira, fazer com que assim, digamos que você só tem uma geladeira, tá? Né? Muitas pessoas têm freezer também, tá? Mas daí outro detalhe, né? Depois eu falo disso. Digamos que você só tem a geladeira. O que você vai fazer? Faz as lasanhas, então, conforme a sua meta, né? Digamos 10 lasanhas. Mas o bom, antes de fazer as 10 lasanhas, é você olhar a sua geladeira e ver se você consegue deixar tudo que tem dentro tampadinho, bem fechadinho, sabe? Sabe por quê? Porque quando tu coloca uma lasanha, por exemplo, a lasanha tem que ser colocada sem tampa na geladeira, tá? Se você tiver, por exemplo, uma cebola num pote mal fechado, ou, né, ou de repente tem, sei lá, um bolo, né? O gosto, o cheiro, né, o sabor, talvez, o cheirinho da lasanha pode entrar lá naquele bolo, né, no caso. Então, por isso que é bom você olhar a geladeira, fechar tudo que você tem lá bem fechadinho, tudo bem organizadinho, para não ter esse contato, né, tipo, o gosto da lasanha ir lá no bolo, no pão, entendeu? Ou se você tem uma cebola meio que aberta, ela também pode interferir no sabor da lasanha, tá? Então, assim, olhar dentro da geladeira, tampar tudo, fechar tudo e assim, reservar 2 prateleiras da geladeira, tá? Acho que depois, se eu conseguir, eu mostro pra vocês como que eu tô fazendo ali já minhas lasanhas hoje, como é que eu fiz pra reservar essas 2 prateleiras da geladeira, por quê? Porque assim, de manhã eu fiz 12 lasanhas, tá? Então, de manhã eu fiz 12, agora de tarde que elas estão começando a sair. Eu deveria ter feito ontem, tá? Então, eu deixei tu deixa 2 prateleiras bem tranquilas assim, limpinhas, pra botar essas lasanhas ali.
depois que elas chegaram numa temperatura ambiente, tá? Colocam ali de tampinha, sem tampinhas, para elas pegar, assim, ó, a lasanha, ela tem que pegar, absorver o sabor dela, o molho dela tem que ser absorvido pela massa. Sabe aquela coisa que tu diz assim, ó, ela tem que adquirir a temperagem dela, sabe? A marinada dela, tem que dar a marinada dela na geladeira sem a tampa, tá? E embaixo. Então a gente reserva 2 prateleiras para colocar essas lasanhas. Por exemplo, se você fez 15 lasanhas e agora não tem lugar na geladeira, né? Você não pode congelar direto. No método da nona não pode congelar direto, porque senão, se você congelar ela direto, no momento que ela descongelar, aquele molho que você, o jeito que ela foi direto pro congelador, vai ficar um molho meio mais, como é que eu vou te explicar? Mais molezinho, assim, né? Aí no momento que você descongelar, ela vai ficar tipo aguadinha. Então, o porquê de colocar ela primeiro na geladeira, na parte de baixo, é pra isso. Porque ela vai absorver esse molho, vocês estão entendendo, né? Ela vai absorver esse molho, ela vai ficar densa, vai ficar com molho denso, vai ficar muito mais gostosa, ela vai absorver o sabor do recheio, e aí, sim, no outro dia, depois de 24 horas, você congela. Ela vai ficar perfeita. Então, por isso que a gente tem que fazer toda essa etapa para a lasanha sair perfeita pro cliente, tá? Por exemplo, o cliente encomendou, eu até faço questão, hoje eu já vendi lasanha, fiz hoje de manhã, hoje de tarde, o pessoal já tá vindo buscar, só que assim, eu não gosto de fazer nesse mesmo dia e entregar nesse mesmo dia, porque daí não dá tempo de fazer esse processo, tá? Então assim, mas as outras que eu vou fazer agora, daqui um pouquinho, quando eu terminar a live, eu vou fazer as outras, mais umas 10 lasanhas eu vou fazer, já pra deixar pronta pra amanhã, pra quando começar amanhã o pedido, eu já tenho elas passada por esse processo. Então assim, me fugiu o que eu queria falar agora. Então por isso que ela deve ser feita assim o passo a passo, tá? Porque senão, olha o local, já falei, deve ser limpinho, 2 prateleiras no mínimo, assim, para 10 lasanhas, né? E porque olha o que acontece, se você fizer assim, a lasanha no dia, tá? E congelar direto, tá? A parte do descongelamento agora, né? Congelou direto, beleza. No outro dia, você vai, vamos dizer que o cliente quer uma lasanha pro meio-dia, né? O que você vai fazer? Você vai chegar de manhã, né? Vai acordar de manhã, né? Se é na tua cozinha mesmo, eu faço na minha cozinha mesmo, né? Que a intenção é fazer a renda da cozinha da sua casa, né? Então assim, tu acorda de manhã e tu tira essa lasanha do congelador. Agora é a parte do descongelamento, tá? O que acontece? Já me aconteceu de quando eu tirei a lasanha do congelador, quando eu não sabia, né? Quando eu não tinha ainda esse conhecimento, porque todo o meu método foi desenvolvido através de testes e passando por coisas erradas que eu fiz e testando de outros jeitos e que deu certo. Olha o que tu faz. Se tu tirar a lasanha do congelador e deixar ela em cima de uma bancada, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a tampa toda molhada, vai ficar feia, com aspecto feio, visivelmente muito feio. Então o que você faz? Fez esse processo de resfriamento, deixou 24 horas na geladeira embaixo, cuidando muito, né, meninas? Porque vocês podem também fazer o seguinte, colocar as lasanhas na parte de baixo e colocar um pano de prato bem limpinho por cima, olhar bem ele, ver se ele tá direitinho, colocar por cima das lasanhas, então, para não correr o risco de cair nada em cima, tá? Mas assim, nunca aconteceu assim de tipo cair alguma coisa, a gente deixa ali bem tranquilo. Eu tava falando da parte do descongelamento, tá? Você tirou do congelador para descongelar, tá? Se você deixar essa tampinha, vai ficar muito feia, com aspecto feio, ela vai ficar molhada. Aí quando o cliente vir buscar, vai ficar aquela lasanha toda molhada ao redor e a tampa molhada, né? Então, o que você deve fazer? Tirou do congelador. Por isso que é muito importante a cozinha tá muito super limpa, tá? Muito organizada, muito limpa. Você deixa assim em cima de uma bancada, tira a tampa e deixa ela descongelar, tá? Tirou a tampa, deixou ela descongelar, a tampinha fica do lado. Aí não vai ter problema da tampinha ficar molhada. O que eu faço? Eu tiro a tampa, eu tenho um pano, um pano de prato correto que eu pego e faço assim, eu pego ele úmido, né? E eu seco essa tampa por baixo. E deixo ela do ladinho. Quando a lasanha descongelou, eu pego essa tampinha e fecho de novo a lasanha. Pronto, não vai ter problema da tampinha ter ficado molhada, ficar com aquele aspecto feio, sabe? No olhar assim. E ela vai limpinha para casa do cliente, tá?
Acho que vocês deu pra entender nessa parte do armazenamento, o quanto que é importante, meninas. Assim, ó, muitas já me perguntaram assim, Nona, como é que eu faço pra minha lasanha não ficar aguada? Tá aí o segredo. Se você fizer a lasanha e congelar logo, ela vai ficar aguada. Então ela precisa desse processo. Ó, eu fiz hoje de manhã, foi 10 ou 12 lasanhas, já não, só tenho 3 ainda ali, tá? Eu vou pegar uma depois, eu vou mostrar pra vocês como ela tá agora. Eu fiz, acho que era umas 9 horas por aí, e ainda ela tá na parte de baixo, tá? Eu vou deixar na parte de baixo, eu provavelmente vou vender hoje de tarde essas 3, tá? Mas se não, eu deixaria na parte de baixo até amanhã de manhã, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou, eu deixando ela simplesmente das 9 horas da manhã até agora na parte de baixo da geladeira. Daí eu vou mostrar pra vocês como ela ficou e eu já vou fechar ela pra botar na parte de cima, eu acho. Não sei se eu vou fechar agora, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou, tá? Existem então 3 tipos, né, de congelamento. É assim, ó, de congelamento, de armazenamento. É assim, 3 tipos. Ela tem que passar por 3 etapas, né? Resfriamento, que você deixa ela resfriar então em cima da bancada. Na geladeira, então, para ficar, para absorver o gosto do tempero e ficar friazinha, para ficar denso, o molho ficar mais denso, mais grossinho, para ela não ficar aguada. E depois a parte então do congelamento, que é muito importante, ela pode ficar até 2 meses na parte do congelador em cima, tá? Mas isso é claro que você não vai precisar deixar porque vai vender logo, né? Mas se caso um cliente comprar e ele acabou esquecendo a lasanha, né, no congelador, você pode ficar tranquilo que essa lasanha ela pode ficar congelada até 2 meses então depois que você fabricou ela, né? Claro que a gente sempre procura vender pro cliente. O cliente, quando ele compra, é porque ele quer consumir logo. Então, ele nunca vai deixar 2 meses uma lasanha congelada, né? Assim é a massa caseira, tá? Outro dia eu vou vir falar da massa caseira, né? Que conforme o dia que tu faz a massa, se tu deixar na geladeira embaixo, ela muda de cor. Agora, se tu embalar ela direitinho no plástico e bota no congelador direto, ela não muda de cor. Até porque na massa caseira a gente não usa corante, né? Não usa nada de produto químico pra deixar ela com outra cor, sabe? Sempre amarelinha, por exemplo, né? Então a massa caseira, já mudei de assunto, tá? Mas só pra terminar aqui, a massa caseira, ela deve ser feita, cortada na hora e congelada, ou senão ela deve ser usada para fazer a lasanha no mesmo momento, né? Que tu tá com o recheio pronto, já monta a lasanha. Como que eu descobri esses segredos? Foi então fazendo, passando por isso, sabe? No dia a dia, foi na prática, né? Acontecendo as coisas erradas, vendo que não estava certo, eu ficava pensando, como é que eu poderia fazer para que ela ficasse bonita na hora que chega na mesa do cliente, sabe? E aí assim, ó, mesmo que o cliente leve ela congelada, ela tem que chegar limpinha na casa do cliente, tá? Então foi o processo, o passo a passo, fazendo mesmo, a gente foi descobrindo essas formas de como deixar a lasanha perfeita, com a tampa limpinha, bonita, sabe? Porque o que importa é chegar na casa do cliente limpa, bonita e com gosto, né? Saborosa, deliciosa, né? Porque o cliente que compra uma vez a lasanha da Nona Italiana, ele vai comprar sempre, porque ela é diferenciada. Ela tem um certo diferencial dessas lasanhas que são industrializadas que você compra no mercado. Porque são lasanhas italianas, são lasanhas caseiras, né? Feitas com produtos todos naturais, não é nada, a gente não usa nada de produto químico, por exemplo, extrato de tomate. Por isso que os clientes amam as lasanhas italianas. Eu sempre digo assim, ó, você tem que saber vender para vender bem. Não, não é assim. Você tem que saber fazer bem primeiro, fazer bem a lasanha italiana. O cliente gostando, ele vai comprar de novo, ele vai te indicar e a venda automaticamente acontece, tá? E assim, claro, depois vem a segunda parte, que é atender bem o cliente, atender bem as pessoas, né? Fazer uma boa divulgação, mas o importante, o segredo tá no sabor da lasanha, que é uma lasanha maravilhosa caseira, feita com massa caseira. E eu lembro de uma história assim, por que eu resolvi mudar, melhorar a qualidade da lasanha, que eu me preocupei muito assim com a aparência, né, até com o gosto também. Eu sempre tô procurando melhorar o jeito de fazer, as camadas, tudo bem certinho. Por quê? Porque foi assim, ó, bem no início, quando eu comecei, a gente sabe quando tu faz assim, por exemplo, tu faz pra família, faz pra uma irmã, faz pra uma amiga, aí tu faz e beleza, se deu certo, tu fica feliz igual, eles gostam, eles não vão reclamar, porque, tipo assim, ela fez
graças a Deus, ela fez, ficou boa, a gente não pode reclamar, né? Mas o que aconteceu muito quando eu fiz no início foi assim, eu fazia as lasanhas italianas no mesmo dia, eu esperava as pessoas encomendar e eu fazia no mesmo dia e eu levava para as pessoas, já ia entregar na mesma hora, sabe? E aí o que acontecia? A tampinha ficava suja, aí derramava o molho da lasanha para fora da forminha. Então o lugar onde eu levava dentro de uma outra forma grande, sabe? Para poder alcançar para o cliente, né? Então, assim, para ele ter uma boa pega na hora de pegar a lasanha, ela estava feita na hora, ela ainda estava morna, derramando, sujando. Então, foi por causa disso que eu procurei melhorar cada vez mais o jeito, o método de fazer as lasanhas italianas, para que elas não cheguem na casa do cliente, então, com aquela aparência, sabe, de tampinha suja ou, sabe, caindo para fora, lá, molho, essas coisas todas. Então ela tem que passar por essas etapas, por esse processo para chegar inteirinha na casa do cliente, né? Porque muitas vezes eu chegava assim na casa do cliente, ele sujava até as mãos pegando a lasanha, sabe? E hoje não acontece mais. As vantagens de se adiantar, então, em fazer as lasanhas um dia antes para você vender no outro dia, é isso, ó, o cliente pediu, você tem ela pronta. E aí você vai ficar super tranquila na hora de entregar essas lasanhas, sabe? Você vai ficar tranquila, porque assim, ó, você sabe que você vai pegar ela ali, tampinha limpinha, bonitinha, bota na sacola, entrega pro cliente. E aí você já fala pro cliente, ó, aqui, ó, como ela tá congelada, você fala o tempo que ela demora para assar, né? E se ela tá descongelada, se ele deixar descongelar, falar para ele, ó, tira a tampinha para ela descongelar, dá as ideias, né? Para ele tirar a tampinha para descongelar e aí colocar assar. Ela tem que ser tirada a tampa então para assar, tá? E se caso o cliente colocar ela para assar congelada, não tem problema, ela só vai demorar um pouquinho mais para assar, até para ela sair dessa etapa de congelada, vai aquecer e vai assar, né? Ela demora um pouco mais. Mas o cliente que geralmente pega aqui em torno de 6 horas da tarde é porque ele vai assar lá por 8 horas, né? Até as 8 ela já descongelou, daí fica tranquilo de fazer assada. Boa tarde, amada. Tudo bem? Então, e qual o melhor momento para fazer as lasanhas para seguir todo esse processo? Olha, o melhor momento... Amada, eu tô falando aqui sobre armazenamento. Armazenamento das lasanhas, tá? Não vai ser uma live demorada, né? Vai ser bem tranquilo. Daí assim, ó, o momento certo de fazer as lasanhas, para elas passarem por essa etapa de até o momento de começar a assar ela, o bom é fazer de manhã cedo, tá? De manhã cedo, por exemplo, começar a fazer, se programar, comprar os produtos, comprar as forminhas, se programar e começar. O processo de armazenamento é para isso, é para ela continuar a fase de ficar denso o molho, não ficar aguado, tá? Então, como melhorar é o seguinte, ó, no momento que você começar a ter bastante pedidos, né, você vai usar essa tua renda, né, tipo, para comprar as suas coisas, para realizar os seus sonhos, mas automaticamente você vai guardando um dinheiro para quando futuramente você tiver um dinheiro e conseguir então comprar um freezer, e aí vai ficar muito melhor essa situação, porque daí você consegue fazer em grande quantidade, colocar elas no freezer e vender congeladas, né? Mas elas igualmente vão passando por esse processo. Você faz um dia antes, deixa elas, né, de um dia para o outro na geladeira e no outro dia congela, né? Porque daí ela vai passar pelo passo a passo bem tranquilo para ela não ficar, para ficar saborosa, né, absorver os temperos, os recheios, e ela ficar bonita, não ficar com a tampa suja, né, bem bonitinha. E aí você faz a parte do congelamento, então, depois nesse freezer, que futuramente você vai querer comprar, provavelmente, porque vai aumentar muito os seus pedidos, né? Aí você vai querer ter um freezer, por exemplo, de gaveta, né? Um freezer de gaveta, um freezer aqueles grande, né? Você vai fazer um monte de lasanhas aí, ó. Vai ter uma feira aqui, eu vou participar dessa feira, eu vou aproveitar para vender lasanhas, tá? Então, assim, isso é o legal, você pode fazer, vamos dizer, bastante lasanha, sei lá, tipo 50 lasanhas, colocar, ir na feira essa, né, agora começa as feiras, os trabalhos, né, e aí você, pega um espaço lá com alguém que vai vender alguma coisa, algum tipo de alimento, né, ajuda, às vezes tem que ajudar a pagar o espaço, né, mas digamos assim, você faz, sei lá, 50, 100 lasanhas e vai para essa feira, sabe? E aí nessa feira você vende as suas lasanhas também, é muito bom. Então eu vou fazer uma feira agora, vou aproveitar, vou participar de uma feira onde vou em parceria com outro colega que faz pizzas, né? Daí eu vou vender as minhas lasanhas lá. Então assim, isso é o que aí eu vou ter que ter, então vou pegar esse freezer. Eu não sei se eu pego o de gaveta ou
o coxo que eles falam, né? E aí nesse coxo a gente já liga lá na tomada, leva as lasanhas, deixa tudo lá dentro, faz um cartaz, lasanhas, tal, e só um tamanho, para não dar muito trabalho. Fazer só um tamanho, faz um cartaz, lasanhas a R$30, por exemplo, né? E você vai vender as suas lasanhas todinhas numa tarde lá, o pessoal tá passando e eles compram um pão, compram cuca, compram um bolo, compram, né, para levar para casa, compram massas caseiras, vão comprar as lasanhas, vão comprar as pizzas do meu colega também. Então, assim, é muito bom. As lasanhas italianas, olha, meninas, para quem vai começar agora, é um ótimo momento para começar, sabe por quê? As lasanhas italianas, você não vê aí no seu bairro, não vê aí na sua cidade, entendeu? E no momento que vocês põem num aplicativo, sabe? Lá é uma verdadeira vitrine, eles mesmos já vendem e entregam a tua lasanha, então só vai ser questão do motoboy vir buscar na tua casa para entregar pro cliente, sabe? E aí você tem que estar preparado, vai ter que ter as lasanhas então para poder fazer as entregas também, né? Outro dia a gente vem falar aqui sobre os aplicativos, como eles funcionam daí, tá? Como funcionam os aplicativos, né? Como fazer um Instagram que vende, sabe? Com fotos legais, né? Fotos você fazendo. Então a gente vem falar disso outro dia também. Então aqui no Instagram da Nona Froza, né? A gente vem assim, tipo, vou vir em torno de 2 vezes por semana falar sobre temas assim que podem ajudar você que quer fazer as lasanhas italianas para vender. E assim, ó, gente, é de um modo muito simples, muito tranquilo, não dá trabalho, sabe? Você usa só uma panela para fazer esse recheio, a não ser que você vai fazer, por exemplo, um molho branco, né? Para fazer a lasanha bolonhesa, daí você vai precisar de uma outra panela, né? Mas é bem tranquilo. Quase todas têm, tipo, 2, 3 panelas em casa, né? Mas o bom disso é que você... vai fazer a lasanha de filé de peixe, por exemplo, agora para Semana Santa, né? Ou a de camarão, por exemplo. Você vai precisar de uma panela. A de camarão precisa 2, tá? Porque o molho branco é numa, né? E o camarão é noutra. Mas eu consigo ainda assim fazer numa panela só, tá? Por causa da receita que a gente faz, então é um jeito só, é uma panela só. Agora, a lasanha de filé de peixe tem que ser 2 panelas. Essa tem que ser 2 panelas, porque o molho branco é feito noutra e o peixe é feito noutra, sabe? A gente faz o peixe numa panela, né, com os temperos dele, e o molho branco noutra, para depois fazer a montagem. Mas assim, no máximo 2 panelas, tá? É bem tranquilo. E eu sempre, eu devo falar dos utensílios outro dia também, o que é bom a gente sempre ter por perto, colheres grandes, né, para mexer. É bom ter sempre panos de pratos bem limpinhos, né, pra gente ter sempre assim à mão panos de prato, para poder fazer bem tranquilo, para não te apertar. Uma tábua para cortar os temperos, uma tábua grande. Mas aí outro dia eu venho falar dos utensílios, que eu acredito que é o que todas têm em casa. Meninas, as lasanhas italianas são maravilhosas. Antes que eu termine essa live, eu vou mostrar para vocês como ficou, eu tenho ainda umas 3 ali, como ficou a lasanha que eu fiz, era 9 horas da manhã, tá? Falando então do processo de armazenamento, que é o resfriamento e depois o congelamento, tá? Como ela ficou por eu ter feito esse processo. Então agora ela já tá num processo, eu vou deixar elas até hoje de noite, que já tá vendido, né? Já vou ter que fazer mais depois, então eu não vou precisar congelar. Mas digamos que se eu fosse congelar ela, eu poderia deixar até tarde da noite, tipo meia-noite. Eu poderia deixar elas ainda embaixo, sabe? Quanto mais ela ficar embaixo, claro, não passa de 24 horas, né? Quanto mais elas ficarem embaixo na geladeira, mais gostosa ela fica, mais ela vai absorvendo. Vocês não lembram quando vocês comem uma comida muito quente? Ela tem um sabor, né? Agora, quando a comida dá uma mais friadinha, parece que ela tem outro sabor, né? Deixa eu pegar a lasanha ali pra mostrar pra vocês como ela ficou depois que eu fiz o processo de resfriamento, tá? Antes do congelamento. Vou pegar ali, tá? Olha, meninas, assim ficou a lasanha. Não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo, ó? Ela não tá nada aguada, olha aqui, ó. Essa lasanha aqui eu vendo a R$30, tá? Olha, deixa eu mostrar assim pra vocês. Meninas, estão vendo, ó? Ela tá, ó, olha, ela não tá nada aguada, ela tá clara, ó. Bem tranquila, né? Então agora, meninas, eu posso ainda deixar ela, vou deixar elas embaixo porque elas já estão todas vendidas, os clientes vêm buscar depois. Então, assim, ó, bem tranquilo. Olha, eu posso deixar, tipo, digamos que eu não fosse vender elas hoje, elas podiam ficar assim, ó, tipo, até uma meia-noite, até a hora que eu fosse dormir, por exemplo. Vou dormir meia-noite. Eu sempre vou dormir perto da meia-noite porque eu fico organizando as coisas para outro dia, tá? Então, assim, ela poderia ficar até a meia-noite embaixo e depois eu fecho e congelo, né? Se caso eu não fosse vender hoje, né? Bem tranquilo, mas
né? Só pra mostrar pra vocês como ela ficou, tá vendo? Nada aguada, bem bonita. E uma lasanha assim, que nem eu falei, com R$50 eu faço. Claro, meninas, nós podemos falar outro dia, conversar aqui como é que são os preços na cidade de vocês, por exemplo, do queijo, né? Mas tem que pesquisar. Tem que pesquisar, porque o queijo aqui na minha cidade, eu fiz uma parceria com o pessoal aqui que eu compro, um pessoal que faz queijo maravilhoso, a 27 o quilo, tá? Que nem a carne que eu uso na tradicional, eu pago R$22, tá? O quilo. E o frango tá em torno de R$18,90 o quilo. Então, assim, digamos assim, essa é a média, tá? Por exemplo, o creme de leite eu pago em torno de R$1,49, né? Porque eu compro na caixa. O requeijão eu pago em torno de R$4,49. Eu compro aqueles copinhos, porque eu uso a gente tem que usar coisa de qualidade para fazer, né? Então, assim, entre outras coisas, por exemplo, o tomate italiano, onde eu paguei R$4,99, entendeu? Então, assim, ó, esses preços que eu tenho aqui, tá? A gente pode ver os preços de vocês, mas a gente sempre tem que pesquisar tudo antes de fazer a lasanha, tá? Claro, você vai usar produto de qualidade, vai usar produto bom, né? Que nem o tomate italiano, R$4,99 ontem. Eu aproveitei e comprei uns 3 quilos, né? Então, assim, ó, eu já tinha em casa, mas eu tinha pagado R$6,90. Ontem eu consegui por R$4,90. Aí, meninas, vocês conseguem fazer assim, ó, numa média, tá? De R$50 que eu uso com os produtos que eu compro aqui, né? Que é mais ou menos esses preços. Depois eu até tenho tudo anotado ali, quanto que eu gastei hoje de manhã. Uma média de R$50, eu faço 5 lasanhas que eu vendo a R$30. Essa aqui, ó, esta lasanha aqui dá para 2 a 3 pessoas comer, né? E não é um preço fora do normal, porque imagina, se tu for comprar um hambúrguer, que é para uma pessoa, já é isso, acho que já é R$25 ou R$30, né? Um hambúrguer. Ou uma pizza também, uma pizza boa, né, gente? Uma pizza boa. Aqui, claro, tem pizza de R$20, mas não é aquela pizza, entendeu? A pizza boa mesmo, que realmente dá para 2 pessoas, tá em torno de R$50. Então, tu imagina, uma lasanha gostosa, maravilhosa, vendendo a R$30, que dá para 2 a 3 pessoas, ela é um preço super bom. Por isso que eu digo, as lasanhas italianas, elas são muito lucrativas. E outra coisa, e não perde a qualidade. Com esses produtos que eu falei, em torno de R$50, 55, tu faz 5 lasanhas italianas e ó, de qualidade, sabe? Porque o que a gente não pode perder, deixa eu botar aqui, o que a gente não pode deixar é a qualidade do produto em primeiro lugar, que é o que vende, né? Porque não adianta você dizer assim, eu fiz curso de vendas, eu sei vender, Beleza, tu sabe vender, vende qualquer coisa, né? Mas não adianta, o produto tem que ser bom, porque senão o cliente, ele pode, ela atende bem, ela entregou, legal, querida ela, mas não dá pra comer o produto dela, entendeu? Então assim, o produto tem que ser bom em primeiro lugar, gostoso, sabe? Que daí sim, aí você vai vender. O cliente satisfeito, um cliente satisfeito, ele te indica pra 10, sabe? E assim, e um cliente que não gosta, ele também fala pros outros, sabe? Então assim, primeiro lugar é fazer com qualidade, gostosa, sabe? Que o cliente vai amar, porque eu sempre digo assim, ó, pras meninas, faz a primeira, tá? Come e diz assim, o cliente vai gostar dessa lasanha do jeito que você fez? Se não, você pega e faz de novo, no outro momento, né? Mas tem que fazer, né? E seguindo o método passo a passo, não tem erro, tá? Não tem erro e pronto, é só vender e fazer a renda da cozinha da sua casa. E o bom, meninas, que olha aqui, ó, você pode trabalhar 2 dias por semana. Agora já tô falando de outro assunto, tá? Já vou emendar aqui. Você pode trabalhar 2 dias da semana, fazer elas em 2 dias da semana e nos outros dias só divulgar e vender, tá? Então assim, por isso que eu digo assim, tira 2 dias para fazer as lasanhas da semana. Que aí nesses 2 dias você vai se dedicar, sabe? Vai fazer ela assim, ó, o máximo que você puder, assim, de perfeita, né? Então assim, faz assim, ó, tira esse tempo para elas. Aí no outro dia... E aí quando os clientes pedir que vocês estão fazendo, vocês falam, eu vou te entregar a partir de quarta. Eu tô fazendo segunda e terça, por exemplo, e eu vou entregar a partir de quarta elas. Aí não tem problema, o cliente espera. O cliente não vai ficar bravo, ele espera. Porque ele já sabe, o cliente sabe a diferença das lasanhas italianas caseiras da lasanha industrial. Gente, é muita diferença. Então assim, não se preocupe. Lasanhas por dia dá 100 de lucro. Digamos que você vende 5 lasanhas por dia. Em 5 dias dá 500.
entendeu? Então, assim, é bem tranquilo. De repente, você vai ser aquela mulher que vai dizer assim, não, mas eu vou vender 5 lasanhas por dia. Não tem problema, vai ser assim. Você vai se reservar aquele horário, aquele tempo que você consegue para fazer as 5 lasanhas e conseguir fazer as suas vendas. É bem tranquilo. E o bom de tudo isso é que você vai saber fazer. Claro, eu sei fazer 15 tipos de lasanhas italianas, né? Se você quiser fazer também as 15 tipos, é bem tranquilo de fazer. E aí você vai ter as lasanhas para vender para os seus clientes. Os 15 tipos que eles vão poder escolher o sabor que ele achar melhor, né? É que nem a pizza. Pizza de bacon, pizza de calabresa, pizza de tomate seco com rúcula. Então as lasanhas são a mesma coisa, né? São 15 tipos de lasanhas italianas. Mas a gente sempre começa com a tradicional. A lasanha que é a tradicional, que já foi testada e que vende muito, muito, muito. Todo mundo sempre gosta muito da tradicional. Minhas amadas, então era isso que eu vim falar sobre o armazenamento, congelamento, né? Como fazer com o método, com o procedimento, quais são os benefícios, né, de fazer isso, quando que deve fazer, né? E assim, e quero agora deixar então... eu quero ver se alguém tiver alguma pergunta, se não tem, daí eu vou... deixa eu ver aqui... Vou salvar essa live, tá? E aí, se alguém tiver uma pergunta, pode me fazer uma pergunta no direct que eu respondo pra vocês. Outra coisa, eu vou fazer sempre na quarta-feira perguntas e respostas, que muitas meninas me fazem perguntas no direct, tá? Então, agora eu tô falando pra elas assim, ó, eu não vou responder pra ti aqui e vou responder na live, que às vezes a dúvida de uma é a dúvida de outra. Daí a gente já responde na live, onde todas que vão, por exemplo, não estão olhando agora, né, porque estão trabalhando, mas ela vai ficar salva pra vocês olhar mais tarde e ali nessa live vai ter as respostas das perguntas de vocês. Toda quarta-feira eu vou fazer, ainda vou definir o horário, tá? Que é a live perguntas e respostas para quem tiver dúvidas e quiser perguntar pra Nona, tá? Aí deixa no direct a pergunta e eu respondo na live daí, tá bom? Então tá, agora eu vou salvar a minha live pra quem quiser olhar mais tarde. E vou passar pro YouTube também. Obrigada, tenham todas uma boa tarde e bom trabalho!